Pela primeira vez na história, Santa Maria teve registro de casos de leishmaniose em pessoas. Entre os casos, um deles veio a óbito. O médico veterinário da prefeitura, Carlos Flávio Barbosa, explica que a doença é transmitida pela picada de um inseto e atinge principalmente cães, mas o inseto também pode picar humanos. 2017 é o marco em relação a casos autóctones. Até então, todos os casos que nós tínhamos se comprovava serem casos importados, ou seja, tinham origem em outro local, em outro município, até mesmo em outro estado, porque Santa Maria recebe uma quantidade também de animais de fora, né? Animais que são usados às vezes para exposições, raçadores, ou seja, melhoramento genético. Então, foi o que aconteceu. 2017 é o marco relacionado à questão canina. Entre os casos de leishmaniose confirmados em humanos, um deles é de um jovem de 20 anos que foi hospitalizado em Santa Maria, depois transferido para Porto Alegre e agora passa bem. O segundo caso é de um homem de 58 anos em situação de rua. Ele tinha outras comorbidades, recebeu tratamento para leishmaniose, mas acabou morrendo. Infelizmente foi tardio, né? Era uma pessoa, inclusive, que por um determinado período ele teve uma estadia nas ruas, nas vias, né? Em torno de 6 meses, 1 ano, a gente não tem muito claro isso, mas em torno de 6 meses a 1 ano. E ele, quando chegou lá, bastante debilitado, quando foi feito o diagnóstico laboratorial, infelizmente já era muito tardio para fazer o tratamento. Em clínicas veterinárias da cidade, profissionais percebem um aumento no atendimento de cachorros com os sintomas. Além de oferecer o tratamento com os medicamentos, o uso de coleiras repelentes também previne e evita que os cães que convivem com a doença sejam vetores de transmissão. A resposta que nós temos tido dos animais tratados é uma resposta boa, desde que antes de começar o tratamento nós temos feito o estadiamento da doença para ver qual o grau de lesão que esse animal tem, para ver quando que é indicado o tratamento ou não. Então tem animais que quando já tem insuficiência renal daí não é indicado o tratamento, daí nesses casos é indicado a eutanásia. Um dos cães tratados por Chayane é o Theo. Após medicação, ele é portador, mas não tem a manifestação clínica da doença e sempre fica com a coleira repelente. Ele foi resgatado das ruas e é o xodó da família que o adotou. Já fazia mais ou menos uns 3 meses que ele andava na rua, no nosso bairro, e a minha mãe pegou ele num dia de chuva. Ele estava com muito frio, estava bastante machucado, principalmente na face dele, e ela teve uma compaixão, né, e botou ele para dentro de casa. As principais medidas de prevenção incluem limpeza periódica dos quintais, retirada de matéria orgânica em decomposição e destinação correta do lixo para que o inseto não se desenvolva. As pessoas podem se cuidar, se prevenir, se tiver um quadro clínico envolvendo a questão, né, de que você se sente com um quadro, por exemplo, de palidez das mucosas, cutânea, que você tem emagrecimento, você tem fadiga, você procure uma unidade de saúde, peça uma avaliação clínica desse caso. Em relação aos animais, mantendo os seus animais no seu espaço, no seu ambiente,